pessoas! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo o que eu achei sobre o 8º episódio da primeira temporada de House of the Dragon. Antes da gente começar, eu tenho que dar 2 recadinhos. O primeiro é que, obviamente, esse vídeo vai ser cheio de spoilers do 8º episódio da primeira temporada de House of the Dragon, porque ele é um vídeo de análise, então não teria como ser diferente, né? E o segundo é que de vez em quando eu vou olhar aqui pra baixo, porque o meu computador fica aqui embaixo do celular com o roteiro e de vez em quando eu tenho que dar uma olhadinha no roteiro, ok? Bom, gente, a gente pode perceber que não teve diferença nenhuma da abertura da semana passada pra essa, né, do 7º pro 8º episódio, porque realmente nada de demais aconteceu. Mas eu tenho certeza que do 8º pro 9º vai ter bastante diferença, porque eles vão ter que incluir os filhos da Rhaenyra com o Daemon e tudo mais. Então, acho que na próxima análise eu vou falar bastante da abertura aqui. Bom, a gente começa o episódio descobrindo que aquela guerra lá dos Stepstones está de volta. Gente, se vocês não lembram, é aquela guerra lá do 3º episódio que o Corlys e o Daemon lutaram, eles venceram, só que os bestas deixaram lá sem ninguém, eles deixaram lá sem ninguém cuidando. Então era óbvio que alguma hora a triarquia ia se reunir, né, ia se refazer e tentar roubar os Stepstones de volta, porque aquela é uma parte muito estratégica de Westeros e Essos, entre Westeros e Essos. Então, era óbvio que isso ia acabar acontecendo e temos a guerra de volta. Só que, e a gente sabe que passaram 6 anos do episódio anterior para esse, porque a Rhaenys fala que ela tá há 6 anos sem ver o Corlys. E agora que ela tá tendo notícias dele, são as piores possíveis, porque ela descobre que ele sofreu um grave ferimento. Eles foram pegos numa emboscada, aparentemente. Tinha um navio que parecia vazio, mas quando eles foram entrar, tinham vários piratas lá, e um deles acabou dilacerando o pescoço do Corlys. E aí ele caiu no mar, e ele foi salvo e tudo mais, né? Ele foi resgatado, mas depois disso ele teve uma febre absurda. Ele tá com uma febre absurda que, assim, sinceramente, os Maesters não estão dando muita perspectiva de que ele vai sobreviver, sabe? Então, ai, gente, por favor, não façam isso com o Corlys. Pode mexer com qualquer um nessa série, menos com o meu casal favorito. HBO, não me faça satisfeita. Então, a Rhaenys, que tá sentada no trono de madeira, de onde provavelmente ela governou Driftmark nos últimos 6 anos, ela pede para que esse Maester, né, que tá dando essa notícia horrorosa para ela, faça todos os preparativos para a chegada do Corlys, né, para recebê-lo da melhor forma possível para cuidar dele. E depois disso ela manda ele embora e junto com ela na sala estavam também a Baela e o Vaemond. Um indicativo bem forte de que esses 6 anos realmente passaram é que a Baela agora é uma moça, né? Ela virou uma mulher adulta. E ela fala que o vô dela é muito forte, que ela tem certeza que ele vai conseguir passar por isso. E o Vaemond fala, não, sim, meu irmão é super forte, mas eu já vi febres derrubarem homens muito mais jovens do que ele. Gente, a Rhaenys, ela olha pra ele, ela é desacreditada, se ela fala, meu filho, não, obviamente que não com essas palavras, mas ela fala, meu filho, meu marido não morreu ainda não, sabia? Para de ser agorento. Aí ele fala, agorento? Eu? Imagina, eu amo tanto o meu irmão, eu nunca faria uma coisa dessas. Mas é que assim, né, a gente tem que começar a pensar que se ele morrer, e esse trono aí que você tá sentada, pra quem vai ficar, né? E aí eu gosto muito que a Baela, ela já manda logo meu filho, minha avó tá sentada nesse trono aí há 6 anos, ela tá super confortável. Por que ela não continua, né? Por que ela não continua sentada aí? Mas o Vaemond, obviamente, né? Ele pensa, mulher no trono de madeira? Mas nunca! Nem por cima do meu cadáver. E aí a Rhaenys fala, ué, muito simples. Se o Corlys realmente morrer, quem vai herdar esse trono aqui é o Viserys, que é o segundo filho do Laenor, né? Obviamente que o Viserys não pode herdar o trono de madeira, já que ele vai ser o rei dos 7 reinos, né? Ele vai herdar o trono de ferro. Então, obviamente, vai passar pro Lucerys, que é o segundo filho. Mas assim, gente, se Vaemond não aceitaria uma mulher no trono de madeira, muito menos um bastardo. Sério, o cara fica pistola. Pistola. Ele começa a ficar bem bravo. Obviamente que ele não fala com essas palavras, mas ele fala de um modo bem assim, incisivo. E aí a Rhaenys já vai logo cortando ele, né, desse discurso
patético que ele tá fazendo de sangue Velaryon e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele fala que o Corlys não só se preocupa com o nome, com os livros de história, mas que ele se preocupa com o sangue, ele se preocupa com a linhagem e tudo mais. Ai, que cara chato. Aí a Rhaenys já fala, meu filho, você toma cuidado que isso daí que tu tá falando é traição. Você tá falando, não é do filho de qualquer uma não, você tá falando do filho da princesa, então você toma muito cuidado. Tá decidido, meu amigo. Se o Corlys morrer, quem vai ficar com esse trono aqui é o Luke. Mas Vaemond está simplesmente puto da cara e ele fala, minha filha, se você continuar com essa história de querer que esse bastardo fique aí com o trono, eu vou lá em King's Landing e vou pedir lá pra coroa pra me dar a bala quadrada, entendeu? Você tome cuidado comigo porque eu sou perigoso. Aí a Rhaenys fala, meu filho, mas o rei é vô do menino, você acha mesmo que ele vai dar o trono pra você, sendo que ele pode dar pro neto dele? Você é doido? Aí ele fala, não, mas você se esquece que agora quem senta no trono não é mais o rei, e sim a rainha. Ai, gente, complicado. E aí a cena termina com a Rhaenys parecendo bem preocupada com essa perspectiva, porque ela sabe que se realmente o Vaemond for lá e pedir pra Alicent, né, e pro Otto, que com certeza são as pessoas que estão comandando o reino agora, aí a coisa muda muito de figura, né? Se fosse pro Viserys, ia ser muito mais fácil, mas pra Alicent e pro Otto, a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo com eles, né? A próxima cena é uma tomada aérea muito bonita de Dragonstone, e eles mostram o Daemon mandando um parkour numa fenda, caverna, alguma coisa assim. E ele tá indo pegar os ovos que a Syrax botou. A Syrax fez um ninho e ele tá indo lá pegar esses ovos. E eu achei muito legal que eles tenham mostrado como é um ninho de dragão, porque é como se fosse um monte, assim, com uma casca bem dura que ele tem que cortar. E aí lá dentro estão os ovos no meio de uma coisa gosmenta, assim, de uma gosma. E quando ele tira, é muito legal porque dá pra ver que é quente. Dá pra ver a fumacinha saindo de dentro do ninho, sabe? Então eu achei incrível que eles tenham mostrado isso. E aí quando ele sai dessa caverna, ele dá 3 ovos, os 3 ovos que a Syrax colocou, né, que a Syrax botou, para os cuidadores. Assim como lá em King's Landing tem o Fosso dos Dragões, aqui em Dragonstone deve ter algum lugar onde os ovinhos ficam, né, sendo chocados e os dragões são cuidados. Então ele dá os ovos para esses caras e ele fala, ó, deixa eles quentinhos, né, deixa eles aquecidos para que eles possam eclodir. E um desses cuidadores é quem dá uma mensagem, né, uma mensagenzinha assim, que veio da Baela lá de Driftmark pro Daemon. Então o Daemon lê e claramente ele vai levar essa mensagem pra Rhaenyra mais tarde. Bom, corta pra Rhaenyra chegando em um salão lá em Dragonstone, onde o Jacaerys está aprendendo a falar alto valeriano. E dá pra ver que ele é muito estudioso, muito aplicado, mas ele também é meio ruim no negócio, porque tá bem difícil pra ele aprender. Mas a Rhaenyra é super complacente, ela fala pra ele, meu filho, você não precisa aprender isso tudo em um dia, sabe? A menos que você queira que eu morra rápido, você vai ter todo o tempo do mundo pra aprender a não só falar alto valeriano, mas também tudo que você precisa saber antes de ser rei, sabe? Então, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Outra coisa que a gente pode perceber nessa cena também é que a Rhaenyra tá grávida. Ainda não dá pra saber exatamente de qual filho dela e do Daemon ela tá grávida agora, mas mais pra frente do episódio dá pra gente deduzir. Mas agora ainda não dá pra saber. Só que uma coisa que dá pra gente saber agora, né, pra gente deduzir agora, é que um daqueles ovinhos que o Daemon acabou de pegar, né, os ovinhos da Syrax, vai ser o ovinho que vai ficar no berço junto com esse bebê. Então isso é muito fofinho. E uma última coisa que a gente tem que perceber nessa cena é que a gente tem um pequeno vislumbre do Joffrey, que é o último filho, né, o filho mais novo da Rhaenyra com o Laenor, que na real é dela com o Sir Harren, e é aquele bebê que nasceu lá no começo do 6º episódio. E ele aparece aqui e dá pra gente ver que ele tem uns 6 aninhos, mais ou menos, que é o tempo que passou, né, entre o último episódio e esse. Bom, então o Daemon chega lá onde eles estão, e só pela expressão dele, a Rhaenyra já vê que tem alguma coisa errada e já manda todo mundo embora, e fica sozinha com ele, e ele dá, né, a mensagem da Baela pra ela, e quando ela lê, ela percebe que ela tá em maus lençóis, né, que aquilo ali vai ser um problemão pra ela. Porque, gente, se o Vaemond vai até King's Landing questionar a legitimidade do nascimento dos filhos dela, ele não tá só questionando a legitimidade do Lucerys como o dono do Trono de Madeira. Ele coloca em xeque
toda a sucessão dela, né? Todo o direito à sucessão dela. Porque uma vez que os filhos dela não são legítimos, ela não pode ser legitimamente uma rainha, porque depois bastardos herdariam o trono e tudo mais. Então ela sabe que isso vai gerar um problemão pra eles. Mas o Daemon, ele ainda tenta tranquilizá-la, falando que o Vaemond, ele não tá nem aí pra política de Westeros, ele só quer saber do trono de madeira mesmo. Mas ela lembra a ele que a Rhaenys pode ser que ela não apoie, né, o Lucerys como o sucessor ao trono, porque a gente tem que lembrar que a Rhaenys provavelmente acha que a Rhaenyra e o Daemon conspiraram pra matar o Laenor, né? Então a Rhaenyra tá com um pouco de medo de que ela não tenha o apoio da prima, né, pra que o filho dela, né, que o Lucerys seja o novo dono do trono de madeira. E a Rhaenyra também sabe que agora quem tá governando, né, quem tá tomando todas as decisões não é mais o pai dela, porque se fosse o pai dela seria tranquilo. O Vaemond ia chegar lá, dar de cara na porta e ir embora e boa. Só que não, gente, é a Alicent e o Otto, e ela sabe que provavelmente vai ser muito mais difícil pra ela convencer os dois do que seria convencer o Viserys e tudo mais. Então eles decidem que a melhor maneira de encarar isso é de frente, então eles decidem que partiu King's Landing. E, gente, uma coisa que é muito bonitinha, assim, que eu preciso comentar aqui, é como os dois parecem felizes de finalmente estarem juntos, né, estarem casados. O modo como eles conversam, o modo como eles se olham, e é super bonitinho quando o Daemon passa a mão na barriga da Rhaenyra, assim, sabe, tipo, tentando tranquilizá-la e ao mesmo tempo falar, olha, a gente vai ter um filho e tal. Então é muito fofinho de perceber isso. Eu gostei bastante dessa cena. Uma coisa bem importante da gente perceber nessa cena é que eles estão indo de barco entre Dragonstone e King's Landing. E essa viagem, ela não é nada demais, é uma distância curta entre os dois lugares, mas ainda assim seria muito mais fácil se eles fossem de dragão, já que todo mundo ali, tirando a Rhaena, tem dragão, mas a Rhaena podia ir junto com alguém. Só que, gente, eu acho que ia passar uma imagem meio errada, né? Eles devem estar indo de barco como um sinal de boa fé, assim, porque imagina se eles chegam lá com 4 dragões. O Caraxes, a Syrax, o Vermax e o Arrax. Ia passar uma imagem de que eles estão caçando treta, que é o exato oposto do que eles querem. Eles querem chegar lá em King's Landing do jeito mais de boa, mais pacífico possível, pra ver se as coisas saem do modo como eles querem, né? Pra ver se as coisas são mais fáceis pra eles, né? Bom, gente, quando eles chegam na Fortaleza Vermelha, tem um carinha aleatório da Guarda Real lá, fazendo um super discurso sobre a Rhaenyra e o Daemon e tudo mais. Só que, gente, ele tá fazendo esse discurso pra ninguém, porque tem um total de 0 pessoas esperando pra receber a Rhaenyra ou o Daemon, né, a família deles lá. E, nossa, sério, dá até um pouco de pena, porque eles estão mais desprestigiados do que o Viserys chegando lá em Driftmark no 5º episódio, sabe? Coitados. E depois que eles estão há mó tempo lá parados, sem ninguém, grilos ao fundo e tudo mais, chega o Lord Caswell pra recebê-los. Esse cara, ele já apareceu, não sei se vocês vão lembrar, mas lá no 6º episódio, quando o Laenor e a Rhaenyra estão levando o Joffrey pra Alicent conhecer, né, que eles estão subindo aquela escada, aquela cena horrorosa, super dolorosa de se assistir, esse Lord Caswell é aquele cara que para eles e fala que tá muito feliz pelo nascimento do filho deles e que ele gosta muito da Rhaenyra e que ele espera um dia poder ajudá-la e tudo mais. E ela fala, sim, tenho certeza que sua amizade um dia será muito importante para nós e tudo mais. Então é esse cara que vai lá recebê-los e dá pra perceber, né, que ele tem um apreço e um respeito muito grande pela Rhae, já que ele é literalmente a única pessoa que se dignou a ir lá saudá-los, né, na chegada deles. Bom, a primeira coisa que a Rhaenyra percebe quando ela entra na Fortaleza Vermelha é que todos os símbolos Targaryen, né, todos os dragões de 3 cabeças, foram substituídos pela estrela de 7 pontas dos 7 deuses. E ela até fala pro Daemon, ela fala, nossa, eu queria dizer que é muito bom estar de volta em casa, mas eu não posso porque parece outro lugar, assim. E obviamente, né, gente, dá pra perceber que aquilo ali é obra da Alicent, né, porque quem é super carola e devota aos 7 deuses é ela, né. E agora nós vamos para mais uma reunião do Pequeno Conselho. E dá pra perceber que a Alicent tá sentada na cadeira da cabeceira da mesa, que é onde o rei, né, onde o Viserys costumava se sentar. E, gente, isso é muito estranho, porque não é normal nem que a rainha tenha um assento no Pequeno Conselho. Quanto mais que ela se sente na cadeira do rei. Gente, isso não existe. Se o rei não estiver na reunião, a cadeira dele tem que ficar sempre vaga. É isso e pronto.
Mas, como aqui a gente vê que a Alicent tá sentada no lugar dele, dá pra perceber que as coisas mudaram muito aqui em King's Landing desde a última vez que a gente veio por aqui, né? Bom, o Sir Harold Westerling, que é o chefe da Guarda Real, chega e fala que os convidados chegaram. E a primeira coisa que o Otto pergunta é se eles tiveram a recepção que ele sugeriu, né? A recepção que ele queria, a altura dos convidados. E o Sir Harold fala que sim, que a recepção que foi dada aos convidados foi a que o Otto queria. E aí, o assunto, né, a pauta da reunião agora é a sucessão do Corlys, né? A sucessão do trono de madeira. E claramente a maioria ali não quer que o Lucerys seja o próximo dono do trono de madeira, porque eles falam que ele é muito inexperiente, ele é uma criança, ele não vai saber o que fazer, e não sei o quê. Eu acho que a coroa deveria escolher alguém que seja mais apto, né, ao cargo e tudo mais. E a única pessoa que discorda disso, né, a única pessoa que tem coragem de falar, mano, mas isso tá errado, é o mestre da moeda, o Lord Bisbury. Ele fala que não tem nada a ver isso, gente. Sucessão é por direito de nascença, e não por mérito ou por quem é melhor pro cargo ou não. O Lucerys tem que ser o sucessor, já que ele é o segundo filho do Laenor, né? O próximo filho disponível do Laenor pra ficar com o trono de madeira. Só que a Alicent já logo corta ele, ela já logo fala, meu senhor, para de falar aí, porque eu não tô sem tempo, entendeu? E aí ela fala que amanhã ela vai fazer uma reunião onde todos os lados da história vão poder apresentar o seu caso e ela e a coroa vão tomar a melhor decisão pro reino e tudo mais. Então, basicamente ela dá um cala-boca no velho, coitado. E aí ela encerra, né, com isso ela encerra a participação dela na reunião do conselho e vai embora. E aí, quando ela sai dessa reunião do pequeno conselho, ela é abordada por um membro da Guarda Real, que até agora a gente não conhecia, e ele fala que tem um assunto importante pra falar com ela. Mas ela olha pra ele e fala, sem tempo, irmão, não quero falar com você agora, sai daqui, tchau. Mas ele fala, então, o que eu tenho pra falar com você é sobre uma situação delicada que aconteceu nos aposentos do príncipe Aegon. E aí claramente ela pensa assim, gente, o que esse menino fez agora? Não acredito! E aí ela claramente tem que ir lá ver o que foi a merda que o Aegon fez dessa vez, né? Antes de eu contar pra vocês o que foi que o Aegon fez dessa vez, eu quero conversar um pouquinho sobre esse membro da Guarda Real que acabou de aparecer pra gente. Ele é um personagem que eu já tava mesmo pensando quando ele ia ser apresentado, e finalmente ele foi. Quando ele vai falar com a Alicent, dá pra perceber que ela erra o nome dele. A série dá a entender que ela só errou a primeira letra do nome dele. Ao invés de chamá-lo de Eric, ela o chama de Arek. Só que, na real, não foi isso que aconteceu. Ela o confundiu com outra pessoa. O Eric Cargill tem um irmão gêmeo idêntico chamado Arek Cargill. Sim, gente, eu sei, parece nome de dupla sertaneja. Uma coisa muito importante sobre os dois é que os dois são tão idênticos que nem os próprios irmãos, né, nem os outros membros da Guarda Real conseguem distingui-los. E, pelo visto, nem a rainha, né, já que ela errou o nome dos dois. Quando eu vi o Eric, eu lembrei de uma coisa que eu já visto na cena anterior, eu voltei lá e dá pra perceber que atrás da Alicent tem um membro da Guarda Real igualzinho a ele, idêntico a ele. Mesma altura, mesmo cabelo comprido, tudo igual. Então, com certeza, aquele ali é o Arek. E, gente, eu tenho que dizer que quando eu via a descrição dos dois no livro, eu não imaginava que eles fossem ser tão gatos. Muito obrigada pelos refrescos, HBO. Corta pra Rhaenyra e o Daemon chegando no quarto do Viserys, né, pra visitá-lo. E a primeira coisa que chama muita atenção é que aquela maquete, né, de Old Valyria que o Viserys tem no quarto dele tá completamente abandonada. Ela tá cheia de pó, cheia de teia de aranha. E, bom, gente, já dá pra perceber que a situação do rei deve estar muito pior do que a gente imaginava, porque se nem o RPG dele, que ele gostava tanto de jogar, ele tá conseguindo fazer, então provavelmente deve estar muito pior do que a gente imaginava. Só que, gente, por pior que você imagine, nada te prepara pro que você vê deitado naquela cama. O único jeito de descrever o Viserys é um morto-vivo mesmo, assim. Ele tá completamente esquelético, os dentes dele estão completamente podres e ele tá com um lado do rosto, assim, tampado. E a última coisa que você quer na sua vida é imaginar o que tá embaixo daquele pano ali, sério. Tipo assim, ele tá muito, muito, muito mal. E dá pra perceber pelos olhos da Rhaenyra a tristeza e a angústia dela de ver o pai daquele jeito. E ela consegue transmitir muito bem esses sentimentos pra gente, sabe? A gente também fica muito triste, muito angustiado de ver o Viserys, né, naquele estado ali. E ele percebe que alguém chegou e ele pergunta quem é. E a Rhaenyra, claramente ela dá uma controlada, assim, ela fala, ai pai, sou eu.
a Rhaenyra e tudo mais. E quando o Daemon entra, né, quando ele finalmente entra no quarto, dá pra perceber que ele abaixa a cabeça, ele claramente não quer ver o que foi que o irmão dele se tornou, sabe? Ele, durante o tempo todo que o Daemon vai ficar nesse quarto, ele praticamente não olha pro Viserys, assim, ele dá uma olhadinha e já abaixa o olhar de novo, porque claramente ele não quer ver o que foi que o irmão dele virou. E aí a Rhaenyra chega e fala, oi pai, sou eu, que não sei o quê. Mas o Daemon, né, que é sempre aquela pessoa extremamente agradável, extremamente legal, já traz logo à tona o assunto da sucessão do Corlys. Ele já fala, mano, sem tempo, irmão, Rhaenyra, vamos direto ao assunto aqui. O Viserys, ele parece meio confuso sobre o porquê que a treta dos Stepstones voltou, sabe? Ele parece meio confuso sobre tudo, assim. Dá pra perceber que ele tá bem... Ele não tá muito de posse das faculdades mentais dele, assim, sabe? E aí, ele fala, olha, gente, eu não tô mais dando conta muito das coisas. Então, quem tá à frente disso tudo são a Alicent e o Otto. Então, vocês vão ter que ir lá meio que falar com eles, entendeu? Só que o Daemon insiste que o Viserys... Ele fala, não, você tem que reiterar o seu apoio ao Viserys. Você precisa ordenar que ele seja o herdeiro do trono de madeira. Só que o Rhaenyra põe a mão no braço do Daemon e fala assim, dá uma olhada pra ele, tipo assim, meu filho, para, você tá exagerando, calma, olha o estado dele, você acha que ele vai conseguir fazer alguma coisa, sabe? E aí ela muda de assunto e ela fala que ela quer apresentar para o Viserys uma pessoa. Só que na real são duas pessoas que ela apresenta. E são os netinhos dele, o Aegon e o Viserys, que são os filhos mais velhos dela com o Daemon, né? O Aegon é o mais velho e o Viserys é o segundo. E é muito bonitinho, gente. O Viserys fica muito feliz, principalmente com o nome, né, do segundo neto. Ele fala, esse é um nome feito para um rei, que não sei o que, que não sei o que. Ele fica muito feliz de ver, né, as crianças, de conhecer finalmente os dois netinhos dele. E tá tudo indo muito bem, até que ele começa a ter uma falta de ar, assim, absurda. Ele não consegue nem falar, ele não consegue nada, ele só fica com muita falta de ar. E isso acaba assustando os bebês, né? Os bebês começam a chorar e tal. E aí o Viserys, ele pede pro Daemon alcançar pra ele uma taça que tem um chá que ele toma. Ele fala, ai, meu chá, me dá aí, por favor. E aí quando o Daemon alcança a taça pra ele, ele dá uma cheirada assim. E ele percebe que aquilo ali tem leite de papoula. Não é chá coisa nenhuma. Aquilo ali é leite de papoula. E a gente já sabe lá de Game of Thrones que o leite de papoula, ele é tipo uma morfina, né? Tipo como é que se diz? Analgésico muito, muito, muito forte. Só que além do efeito analgésico dele, ele também é meio psicotrópico, assim. Ele também faz a pessoa ter umas alucinações, né? Ele dá uma mexida na cabeça da pessoa também. A hora que a Rhaenyra apresenta os meninos pro Viserys é um jeito muito legal da série responder uma pergunta que eu já tava me fazendo desde o começo do episódio, que é sobre qual bebê é esse que a Rhaenyra tá esperando. Então, se ela e o Daemon já tiveram o Aegon e o Viserys, esse bebê só pode ser a Visenya, que é a terceira e última filha que eles têm juntos. Sobre filhos, eu tenho duas coisas pra falar aqui. A primeira delas é que aparentemente o Daemon foi esquecido no churrasco. Sim, gente, a Alicent e o Viserys era pra eles terem mais um filho, né, um filho caçula, depois do Aemond. Só que o menino não apareceu até agora, e era pra ele ser um pouco mais velho do que o Joffrey, né, que é o filho da Rhaenyra que nasceu lá no 6º episódio. Então, muito provavelmente eles só cortaram esse quarto filho do Viserys e da Alicent da série, o que pra mim é muito triste, já que a Tessarion, que é a dragoa dele, é provavelmente uma das dragoas mais bonitas dos 7 reinos, então eu vou achar bem triste se eles tiverem realmente cortado, o que aparentemente aconteceu. Mas também não vou falar muito sobre ele, nem sobre a Tessarion, porque se eles por acaso forem aparecer mais pra frente, vai ser um spoiler, né? E a segunda e última coisa sobre filhos que eu queria falar aqui é uma coisa que eu queria muito ter visto, mas que provavelmente eles não vão colocar na série, eles devem ter cortado. E muito provavelmente é por causa dessa correria que eles estão arranjando, né? Desse vucu-vucu de troca ator, passa 6 anos, passa 10 anos e tudo mais. Mas eles cortaram a parte que a Alicent descobre que a Rhaenyra colocou o nome de Aegon no primeiro filho que ela tem com o Daemon. Gente, pensa numa pessoa que fica full pistola, que fica puta da cara
quando ela descobre a audácia da Rhaenyra colocar o nome do filho dela, que ainda está andando por aí, feliz, alegre e contente, no próprio filho, né? Gente do céu, a Alicent fica muito brava mesmo. E eu que super queria ter visto isso, deve ser super engraçado ver a Alicent full pistola por causa do nome dos filhos. Bom, por falar na Alicent, a gente chega numa cena onde ela tá de frente pra uma menina que tá assim, desesperada, ela tá completamente prostrada na frente da rainha. E aí a Talia, que é a dama de companhia, né, da Alicent, chega e fala que o nome daquela menina ali é Diana. E dá pra perceber que essa menina é uma criada lá da Fortaleza Vermelha e tal. E essa menina, ela tá muito assustada. E a Alicent pergunta pra ela o que foi que aconteceu. E aí a menina chega e fala que ela tava sozinha no quarto com o Aegon, né, que ela foi levar vinho pra ele. E que ela não viu de onde ele veio, mas quando ela se virou, ele a atacou. Gente, obviamente que a gente sabe que essa palavra atacar não é a palavra correta, né? Muito provavelmente o que aconteceu ali foi um estupro, né? Com certeza o Aegon estuprou essa menina, né? A Diana. E essa menina, gente, ela começa a chorar assim copiosamente. Ela chega a tremer, assim, dá muita pena mesmo. E aí a Alicent chega, abraça ela, começa a consolar ela, falando que eu sei que você não teve culpa, eu sei que você não queria que isso acontecesse, que não sei o que, que não sei o que. Eu até olhei e falei, nossa, mas olha, a Alicent tá sendo decente, né? Que legal, tá melhorando, né? Só que não. Porque a Alicent começa a fazer, assim, uma pressão psicológica descarada nessa menina, bizarro, assim. Ela fala, né, claramente o que a Alicent quer é que a menina não conte nada pra ninguém, né, ninguém descobrir o escroto que o filho dela é, né, claramente. Mas aí a Alicent começa a falar pra menina assim, eu sei que você não teve culpa, mas eu acho que você não devia contar isso pra ninguém, porque se alguém souber, ninguém vai acreditar que você sozinha no quarto com o príncipe não fez nada pra provocá-lo. É óbvio que as pessoas vão pensar, se elas souberem, que você que queria, você também queria, você provocou o príncipe, você seduziu o príncipe. E eu odiaria que alguém pensasse isso de você. Nossa, gente, a cara de pau, meu pai. Aí a menina, tadinha, ela tá muito nervosa. Ela fala, não, mas eu prometo, eu não vou contar isso pra ninguém. Eu não vou, juro. Mas aí a Alicent fala, mas meu anjo, você já contou pro Eric, você já contou pra Talia. Então, como é que eu vou saber que você não vai contar isso pra ninguém mais? E aí a menina, mano, tadinha, ela fica desesperada, ela fala, eu juro pela minha vida que eu não vou contar pra ninguém, eu juro, eu juro, eu juro. E aí a Alicent consegue, né, descer o nível, ser mais tóxica ainda do que já é normalmente, quando ela pega um saco de dinheiro e dá pra menina. E ela fala, eu sei, meu bem, eu sei que você não vai contar pra ninguém, eu confio em você. E aí depois a Talia, né, que é a dama de companhia dela, vem servindo um líquido branco num cálice. E, gente, obviamente aquilo ali é chá da lua, né, que a Alicent vai dar pra menina. E pra quem não sabe, o chá da lua é um abortivo. É o mesmo chá que a Rhaenyra tomou lá no final do 4º episódio, sabe? Quando, né, tinham achado que ela tinha transado com o Daemon, mas na verdade ela tinha transado com o Criston. Aquela história toda. Pois é, ela toma esse chá e essa menina, e é o mesmo chá que a Alicent dá pra essa menina pra claramente prevenir uma gravidez indesejável, né? Pra prevenir um bastardo do babaca do filho dela por aí. Bom, gente, assim, esperar o quê, né? É a cara da Alicent fazer uma coisa dessa. Apesar dela dizer que ela é defensora da honra, da moral e dos bons costumes. No episódio passado tava lá ela querendo arrancar o olho de um menino de 5, 6 anos de idade, né? E agora, claramente, esse discurso dela de eu sei que você não fez nada, mas o que vão pensar, né? É tão moralista, tão nojento, né? Jogar a culpa na vítima só pra livrar a cara do babaca do filho dela, né? Mas, gente, nada novo sob o sol, né? Esperar o quê da Alicent? E aí corta pra Alicent indo falar com o Aegon. E na hora que ela chega, ele tá dormindo. Ela arranca a coberta dele, começa a falar. E ele não lembra quem é Diana, ele não lembra o que foi que ele fez. Aí a hora que ele lembra, ele chega e fala assim, aquilo não foi nada demais, ela queria também. Imagina, não teve nada demais ali não, mãe. E aí a Alicent dá um esporro daqueles bem dados nele, com direito a tapa na cara e tudo. E aí ele começa a fazer todo um drama de
Ai, eu nunca pedi por isso, eu nunca pedi pela responsabilidade de ser um herdeiro. Não importa o que eu faça, eu nunca vou ser bom o suficiente para que você e meu pai se orgulhem de mim, que não sei o quê, e todo um drama. Nossa, tadinho dele, né, gente? Que dó! E aí, então, a Helena chega, e aí dá pra perceber que os dois já estão casados, eles inclusive já têm até filhos, porque a Helena chega e fala, cadê a Diana? Ela já devia ter vindo há um tempão vestir as crianças, ela ainda não veio e tudo mais. E aí a Alicent só chega e abraça a filha, meio que tipo assim, desculpa minha filha eu ter te feito casar com este energúmeno, este babaca. Então, temos o primeiro encontro entre a Alicent e a Rhaenyra, desde o rolê da adaga lá do último episódio, né, que já faz 6 anos. E uma coisa que dá pra perceber bastante é que na hora que a Alicent entra, a cicatriz da Rhaenyra, né, que ela tem aqui no braço, tá bem exposta, e aí a Rhaenyra tampa nela, ela esconde o braço um pouco pra trás, assim, muito provavelmente porque ela deve achar que tem outros assuntos mais importantes pra eles tratarem agora, né, isso deve ser a última coisa que ela quer pensar. E, gente, o clima está ótimo entre eles, claramente, não tem torta de climão nenhuma ali, imagina. E aí a Alicent tenta ser toda agradável, falando, meus queridos, nossa, quanto tempo, não é mesmo? Tava saudade de vocês. E aí a Rhaenyra responde, pois é, né, madrasta? É mesmo, muito tempo, saudades também, saudades. Só que o Daemon, ele tá no modo sem tempo pro irmão dele, entendeu? Ele já chega e já fala que é um absurdo que não tivesse ninguém lá pra esperar por eles, sabe? Que aquilo ali não existe, que não sei o quê. Mas a Rhaenyra fala, meu amor, imagina, a rainha estava governando. Imagina, ela estava sem tempo mesmo. Porque nós não sabemos o que é governar um reino. Deve ser muito difícil e deve consumir muito do seu tempo mesmo. Então, eu super entendo porque ela não estava lá para nos receber. E aí a Alicent já logo fala, não, eu não estava governando não. Governar, quem governa é o Viserys. Eu e meu pai, a gente tá ali apenas para ter certeza que os melhores interesses do rei serão respeitados por todos. Sei, meu anjo, tá bom, sei sim. Então, finalmente, eles param com essas piadinhas passivo-agressivas que eles estão jogando um pro outro. E a Rhaenyra e o Daemon acusam a Alicent e o Otto de darem leite de papoula pro Viserys com o intuito de fazê-lo ficar fora da realidade. Porque, como eu já disse, além dos efeitos analgésicos, o leite de papoula também faz a pessoa ficar com a mente meio entorpecida, né? Deixa a pessoa meio fora da realidade, delirando e tudo mais. Então, eles acusam claramente a Alicent e o Otto de darem leite de papoula pra tirar o rei do caminho, para que eles possam mandar e desmandar no reino do jeito que eles quiserem, né? A bel prazer, assim. E basicamente é isso que eles fazem. E aí a Alicent, ela fala assim, pois é, então, lembra aquela reunião que vai ter amanhã sobre as petições, né, pro trono de madeira, né, pra ver quem vai ficar? Pois é, sou eu que vou presidir. Então, eu acho bom vocês torcerem para que eu me esqueça dessas acusações que vocês acabaram de fazer contra mim até amanhã. Porque, né? Senão pode ser bem ruim pro lado de vocês. E aí a Rhaenyra e o Daemon ficam tipo, eita. Mas, gente, a real é que a gente sabe que, assim, não faria diferença nenhuma. Eles falando isso, eles não falando isso. Era óbvio que não ia fazer diferença nenhuma se fosse realmente a Alicent e o Otto que fossem ter a palavra final. Não ia fazer diferença nenhuma, porque a Rhaenyra e o Daemon não iam ganhar de qualquer jeito, né? A gente sabe disso. E agora a gente vê o Jace e o Luke chegando naquele pátio onde eles treinavam lá atrás, quando eles eram crianças. E o Lucerys fala uma coisa que é muito engraçada. Ele fala, nossa, eu lembrava que esse lugar era muito maior do que ele realmente é. E, gente, é incrível, porque toda vez que eu ia na casa da minha avó, né, depois de adulta, eu pensava isso. Eu falava, nossa, como esse lugar é pequeno. Não que seja pequeno, mas assim, quando eu era criança parecia tudo muito maior do que realmente era, sabe? Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, assim, né? Todo mundo olha pra algum lugar e fala, nossa, eu pensava que isso aqui era maior quando eu era criança. Mas as memórias de infância deles são interrompidas quando eles veem uma luta entre o Criston e o Aemond. E, gente, quando você vê essa luta, dá pra perceber como o Aemond tá, assim, absurdamente treinado, porque ele ganha do Criston assim, ó, rapidinho.
E dá pra perceber que o Jace e o Luke sabem muito bem o que significa pra eles, né? Porque a gente tem sempre que lembrar que o Waymond tem meio sangue no olho com eles, assim, ele é meio puto da cara com eles por causa da história, né, do olho e tudo mais. E aí, eles estão lá, né, vendo o treinamento, e aí o Criston fala pro Waymond que, nossa, muito bem, meu príncipe, daqui a pouco você vai estar pronto para os torneios, você vai ganhar todos, que não sei o que não sei o que. Baba ovo. E aí o Waymond fala assim, eu não me importo com torneio, não. Aí ele olha pros meninos e fala assim, sobrinhos, que bom que vocês estão aqui. Vocês não querem se juntar a mim para um treino, né, para uma luta e tudo mais? Tadinhos, gente, os meninos chegam e engolem seco, assim. Mas eles são salvos pelo gongo, porque nessa hora o portão abre e a gente vê o Waymond chegando. E, gente, é impressionante a empáfia que esse homem chega. Ele chega com uma pompa e circunstância, assim. Parece que ele tá indo lá disputar o trono de ferro e não o trono de madeira, sabe? Parece que ele tá indo lá pedir pra ser o rei dos 7 reinos. É impressionante, assim. E, gente, é ridículo, porque o olhar de desprezo e de desafio que ele dá pro Lucerys é patético, assim. Gente, a gente tem que lembrar que o Waymond tem idade pra ser pai desse menino. E fica, sabe, nessas picuinhas idiota com criança. Ah, pelo amor de Deus, Waymond, vai. Ai, que raiva. Que raiva. E agora a gente vê uma conversa entre a Alicent, o Waymond e o Otto. E os três estão na sala do Pequeno Conselho, mas dá pra perceber que aquela ali não é uma reunião formal do Pequeno Conselho, porque além de só terem os três, aquelas bolas de pedra que todos os integrantes colocam naquele pratinho quando as reuniões começam, não estão em cima da mesa. Então dá pra perceber que aquela ali é uma reunião meio escondida entre os três. O Otto e o Waymond estão tentando convencer a Alicent a nomear o Waymond como o Senhor das Marés, que é o nome que é dado pro dono, né, do Trono de Madeira, né, o Senhor de Driftmark. O argumento que o Otto usa é que uma guerra se aproxima e que a Alicent não vai querer que a maior frota de Westeros seja comandada por uma criança. Já o Waymond, ele fala que se ele for nomeado o Senhor das Marés, ele vai ser aliado à coroa de todas as formas. E que é muito importante que o dono da maior casa, né, da casa mais influente de Westeros, esteja do lado da coroa para todos os assuntos. E, gente, a gente tem que concordar com ele um pouco, porque é óbvio que se o Lucerys for o Senhor das Marés, ele não vai estar do lado da coroa, né? Do lado da coroa, assim, né? Ele não vai estar do lado da Alicent e do Otto, ele vai estar do lado da mãe dele, né? Então, sob esse prisma, né? Sob esse aspecto, ele tem razão, né? E aí a conversa termina, mas a Alicent ainda parece um pouco dividida entre fazer o que o marido dela gostaria, né? Entre fazer o que o Viserys gostaria e o que é o melhor para os próprios interesses. Então, vai ser bem interessante ver essa reunião amanhã, porque, ao contrário do que eu imaginava, a Alicent parece um pouco dividida, sem saber muito bem o que fazer. E agora a gente vê a Rhaenyra levando a Rhaena pra Rhaenys ver. Gente, tenta falar esses 3 nomes rapidinho. Rhaenyra, Rhaena, Rhaenys. Rhaenyra, Rhaena, Rhaenys. Parece um trava-língua até, de tão complicado que é. Mas fato é que eles separaram as irmãs. A Baela foi pra Driftmark com a Rhaenys e a Rhaena foi pra Dragonstone com a Rhaenyra e o Daemon. Isso é uma coisa que eles chamam de tutela aqui em Game of Thrones. E era bem comum, né, nas crônicas. É como se eu quisesse ser seu amigo, né? A minha casa quisesse ser amiga da sua, então eu pego o meu filho e dou pra você cuidar. Isso é uma coisa que acontece lá no começo da primeira temporada de Game of Thrones com o Theon. O Theon Greyjoy, ele morava em Winterfell, mas obviamente ele não é nada dos Stark, né? Ele não é filho do Ned, nem nada disso. Ele é filho do Balon Greyjoy, lá das Ilhas de Ferro, mas ele morava em Winterfell por causa desse negócio da tutela. O Balon deu ele pro Ned criar, para que as casas, né, pudessem ter uma boa relação e tudo mais. Então isso é bem comum. A única diferença é que a Rhaenys, ela é vó das meninas, né? Então ela é parente das meninas de alguma forma. Bom, e aí depois do reencontro, né, entre a Rhaena e a Rhaenys pede para que a Rhaena vá embora para que ela possa conversar com a Rhaenyra. E aí a Rhaenyra fala para ela que aquilo é uma armadilha que é feita, né, pela Alicent e pelo Otto,
para tentar provar a ilegitimidade dos filhos dela. E aí a Rhaenys, obviamente, fala o que deve estar entalado há anos, há 6 anos, aqui nela, que ela acusa a Rhaenyra e o Daemon de armarem, né, para matar o Laenor. E aí a Rhaenyra nega, ela fala que ela nunca faria isso, porque ela amava o Laenor e que ela nunca conspiraria para matá-lo. E bom, gente, a gente sabe que ela conspirou, mas não para matá-lo, né? A gente sabe exatamente o que foi que aconteceu, né? Mas obviamente que a Rhaenys não acredita. E aí a Rhaenyra tira uma carta da manga. Ela faz uma proposta de casamento. Ela quer casar o Jace com a Baela e o Luke com a Rhaena. Ela fala, isso vai ser muito bom para você e para suas netas, porque assim a Baela vai ser a rainha dos 7 reinos e a Rhaena vai ser a senhora da maré, né? Ela vai ser a esposa do Senhor da Maré, ela vai herdar a Driftmark, né? Só que a Rhaenys, ela não enxerga exatamente dessa forma, porque ela acredita que se no outro dia a reunião for desfavorável para Rhaenyra, ela, né, Rhaenys, vai ficar numa posição muito... Se ela aceitar, né, essa aliança de casamento, Rhaenys, vai ficar numa posição muito desfavorável, né? Ela vai ficar muito desconfortável. Então, ela vai embora sem aceitar a proposta. E, gente, não dá pra pensar, né? Não dá pra não pensar como tudo seria muito mais fácil se a Rhaenyra só pudesse falar, minha senhora, tá me odiando por nada. Porque seu filho tá lá em Essos, vivendo a melhor vida dele com o boy. Tá, inclusive, melhor que todo mundo aqui, sabe? Seria muito mais fácil se a Rhaenyra pudesse só fazer isso, mas infelizmente ela não pode, né? Agora a gente tem uma cena muito bonita da Rhaenyra indo conversar com o Viserys à noite. E assim que ela chega, ele a confunde com a Alicent, ele acha que ela é a Alicent. E isso é um foreshadowing de uma coisa que vai acontecer, né? Lá na última cena do episódio, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Só que a Rhaenyra fala, não pai, sou eu, a Rhaenyra. E aí ele a reconhece, né? E ele sabe que é com ela que ele tá falando. E aí, a Rhae começa a conversar com ele sobre a canção de Gelo e Fogo, que, se você não se lembra, é o sonho que o Aegon Conquistador teve, com basicamente o plot lá de Game of Thrones, né, da série de Game of Thrones. E aí a Rhaenyra pergunta pra ele se ele acredita que a canção de Gelo e Fogo é real, e se ele acredita que ela, Rhaenyra, é o príncipe que foi prometido. Se ela é a pessoa certa, né, que é a pessoa que vai proteger o reino dos inimigos. Porque ela fala, quando você me nomeou sua herdeira, você me deu... você dividiu o reino e me deu um fardo muito pesado para carregar. E aí dá pra gente ver que esse escrutínio que ela sofre, né, da briga dela com a Alicent, da ilegitimidade dos filhos, né, dos filhos serem bastardos e tudo mais, que isso cobra um preço bem pesado pra ela, assim, sabe? E assim, dá pra ver que nem ela mesma acredita que ela seja essa pessoa. Sabe, ela nem ela mesma acredita que ela seja a pessoa correta pra comandar os 7 reinos e tudo mais. E isso é bem difícil de assistir, né? Porque ela abriu mão de tanta coisa, né? Ela passou por tanta coisa pra conseguir essa posição. E agora ver ela desacreditando, né? Ver ela achando que ela não é capaz é bem triste, assim. E aí, nessa hora, o Viserys fala que ela é a única filha dele. E aí dá pra perceber a decepção no rosto da Rhae, porque é exatamente por isso, porque ela não é a única filha dele, que tá tudo isso acontecendo, né? Porque se ela fosse, ia ser fácil, ia ser simples, mas não é, né? Então, ela suplica pra ele, ela fala, pai, se você quiser me ajudar a carregar esse fardo, se você quiser que eu continue tentando, você tem que me apoiar, você tem que me defender, e não só a mim, mas aos meus filhos também. Só que nessa hora ela percebe que ela tá conversando sozinha, né? Que é meio inútil continuar conversando com ele, porque é como se ele não tivesse mais ali. E ela chora, e dá muita pena dela nessa hora, assim. Sabe, ver ela tão frágil, tão mal, assim, é bem triste mesmo. E aí agora corta pra uma cena super forte, super horrorosa, do Viserys sendo tratado pelos Maesters. E nessa cena dá pra ver quão magro, debilitado ele tá cheio daquelas feridas horríveis espalhadas pelo corpo. Tá, assim, o estado dele é deplorável. E, assim, a gente tem que dizer que o CGI nessa cena tá incrível, porque eles conseguiram emagrecer, eles conseguiram deixar o Paddy Considine, né, que é o ator que faz o Viserys, esquelético, assim. Então tá muito bom o CGI nessa cena. E aí, nessa hora, o Viserys pede pro Otto organizar um jantar
pra ele e pra família dele, porque essa é a primeira vez em muito tempo que eles estão todos juntos ali na Fortaleza Vermelha. Então ele quer celebrar isso, né? Ele quer jantar com a família dele. E dá pra perceber que o Otto não tá dando muito crédito pro que o Viserys tá falando, mas mais pra frente você percebe que ele foi lá e fez o que o rei tava mandando, né? Ele foi lá e cumpriu a ordem que o rei tava dando pra ele, porque ele organiza o jantar. Duas coisas que chamam bastante atenção nessa cena. A primeira é que o Otto tenta dar leite de papoula pro Viserys, mas ele não aceita. Muito provavelmente é porque ele quer estar com a mente boa, né, do jantar de mais tarde. E a segunda é que no começo dessa cena eles mostram de novo a maquete de Old Valyria do Viserys. E obviamente isso é um paralelo, né, entre a maquete e o próprio rei, que tá ali naquele quarto jogado às traças, né, eles só deixaram ele ali esperando morrer mesmo. Ele é claramente cuidado, né, os Maesters cuidam dele, a Alicent também cuida dele, mas ele tá ali jogado às traças enquanto os ratos fazem a festa, né. Ainda bem que isso está prestes a mudar, ainda que por pouco tempo. Então agora a gente tem o começo da reunião lá na Sala do Trono entre a coroa, as testemunhas e os pretendentes ao cargo de Senhor das Marés, né? Que aqui no caso são o Vaemond e o Lucerys. O Lucerys, como ele é adolescente, ele obviamente vai ser representado pela Rhaenyra, mãe dele. O representante da coroa é, obviamente, o Otto, né? O Otto Hightower, que é o mão do rei. E aí ele faz um discurso falando sobre, né, que aquilo ali é uma reunião para decidir quem vai ficar com o cargo de Senhor das Marés e senta no trono. Gente, a hora que ele faz isso, me dá uma raiva. Minha vontade era levantar do sofá, ir lá, pegar ele pela orelha e tirar ele daquele trono pela orelha. Porque, gente, de novo, é igual a história da Alicent sentada lá na cadeira do Viserys no Pequeno Conselho. Gente, isso é básico. Quando o rei não tá, o trono tem que ficar vago. Isso não existe. É patético o Otto sentado ali. É ridículo, sabe? Bom, e a primeira petição a ser ouvida é a do Vaemond, que, de novo, usa a incerteza da paternidade dos filhos da Rhaenyra para fazer um discurso enorme, cheio de shades, pra ela e pro Lucerys e tudo mais. Gente, que cara chato. Eu não aguento mais ouvir esse homem falar de sangue, Valyrian. Meu filho, pelo amor de Deus, muda o disco. Todo dia isso, maluco. E aí, quando a Rhaenyra tenta se defender das acusações que ele tá fazendo, que, gente, a gente tem que lembrar que essas coisas que ele fala sobre os meninos serem bastardos, isso é a mais alta traição possível. As autoridades presentes ali, elas não deviam deixar ele nem começar a falar sobre isso. Ele já devia ser cortado e, quiçá, ter a língua cortada, assim como o Viserys sempre falou que quem falasse isso teria, sabe? Mas não só, ninguém faz nada, como a Alicent chega pra Rhaenyra e fala: minha querida, fica quietinha aí, daqui a pouco eu te deixo se falar, tá bom? Daqui a pouquinho você fala, mas agora deixa ele terminar, né? E, gente, é óbvio que a gente sabe que por mais que a Alicent tivesse, né, ela teve dúvidas, né, ela tivesse um pouco em dúvida nas cenas anteriores, mas é óbvio que se essa decisão fosse deixada pra ela e pro Otto, é óbvio que eles nunca iam dar Driftmark pro Lucerys. Era óbvio que o dono do cargo ia ser o Vaemond, né? Acho que ninguém contesta isso. E aí, finalmente, o Otto chama a Rhaenyra, né, pra defender a petição do Luke pelo trono de ferro não, de madeira. E ela começa o discurso falando que há mais ou menos 20 anos atrás, a maioria daquelas pessoas que estão ali presentes se ajoelharam na frente dela e juraram lealdade a ela na sucessão pelo Viserys. Vocês estão lembrados disso, meus anjos? Só que o negócio é que ela não precisa nem terminar o discurso, né? Ela não precisa nem continuar daí, porque exatamente nessa hora as portas atrás dela começam a se abrir. E a gente tem o que, pelo menos na minha opinião, é a cena mais linda e mais tocante, não só de House of the Dragon, mas de Game of Thrones também. Porque, gente, eu sinceramente não me lembro de ter chorado tanto assim em Game of Thrones. Eu sou uma pessoa que eu sou meio difícil de chorar em coisas que acontecem comigo, sabe? Em coisas realmente importantes, assim. Eu sou muito boca aberta, eu sou muito manteiga derretida pra filme, série, livro, propaganda. E, gente, eu tenho que dizer pra vocês que essa cena me pegou de jeito. Quando as portas atrás da Rhae começam a se abrir e ela vira, o semblante de surpresa dela já te diz exatamente quem a gente vai ver quando, né, as portas realmente se abrirem e a pessoa começar a entrar. E aí, finalmente, a gente vê o Viserys entrando no grande salão.
enquanto o Eric, ou o Arek, não sei qual dos dois, começa a fazer aquele discurso enorme de apresentação dos reis, que a gente é acostumado, né, desde lá de Game of Thrones. E aqui no caso, ele é assim. Rei Viserys da casa Targaryen, primeiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens. Mestre dos 7 reinos e protetor do reino. E é muito legal que enquanto ele faz, né, esse discurso, a câmera vai passando pelo rosto dos presentes, assim. A Rhaenyra tá perplexa, ela claramente não acredita no que ela tá vendo. O Otto, gente, a cara dele de eita, fudeu, é muito engraçado. E ele vai começando a levantar do trono, assim, muito devagarzinho. E eu pensei na hora, bem feito, é isso mesmo. Eu acho bom você levantar daí, porque a hora que o Viserys chegar aí, você não vai querer estar sentado aí, viu, meu anjo? E por último, a Alicent, que tá assim, perplexa. Ela tá apenas chocada. É muito engraçado, assim, ver as expressões das pessoas, sabe? Quem tá feliz, no caso a Rhaenyra, e quem tá, tipo, com o si na mão porque o Viserys tá ali, sabe? É muito engraçado. E aí, a perspectiva da cena muda. E a gente começa a ver o Viserys caminhando por trás, assim. E aí, com isso, a gente vê a sala inteira, todo mundo que tá ali começa a se curvar, né? Começa a fazer reverência ao rei. E o Vaemond, ele olha pro Otto e pra Alicent, tipo, deu ruim aqui, hein, galera? Deu ruim aqui. Mas lembre-se que vocês me prometeram a bola quadrada, então eu quero esse trono de madeira aí, porque vocês me prometeram. Bom, e aí, nessa hora é muito importante de perceber que não só o Otto levantou do trono, mas ele já tá descendo a escada, porque ele não é nem doido do Viserys chegar lá. Ele tá sentado naquele trono, né? Ele não é nem doido disso. E aí o Viserys continua, né, caminhando lento e dolorosamente em direção, né, a Rhaenyra e ao trono. E a gente tem que fazer um destaque aqui pra trilha sonora, porque ela torna a cena muito mais emocionante, assim. Se fosse qualquer outra música, eu acho que a gente não ia conseguir ficar tão imerso, né? A gente não ia conseguir ficar tão dentro da cena, assim. É muito legal, é muito bonita a música que toca nessa hora. E, gente, assim, é a coisa mais linda a hora que o Viserys passa do lado da Rhaenyra e os dois se olham. E, assim, o amor e a cumplicidade entre os dois é visível. E é bizarro como a House of the Dragon consegue fazer os olhares significarem tanto quanto ou até mais do que as palavras, às vezes, assim. Sem dizer nada, você consegue ver que o Viserys, ele tá fazendo aquele esforço sobre-humano pra estar ali, pra apoiar e pra mostrar o amor dele pela filha e pelos netos, sabe? É muito louco, assim. É simplesmente perfeito, gente. Desculpa, assim, eu vou ficar tecendo elogios a essa cena pelo resto da minha vida, porque eu amei, eu achei essa cena simplesmente perfeita, assim, é lindo demais mesmo. Bom, então o Viserys chega até as escadas, né, do trono, porque antes do trono tem aquela escada, e aí ele para do lado do Otto, e ele fala, hoje quem vai se sentar ao trono sou eu. Gente, o sabor de ver a cara do Otto derretendo, assim, quando ele fala Your Grace, é muito engraçado, sério, ó, incrível. Bom, e aí, quando o Viserys começa a subir a escada, o Eric, ou o Arek, não sei qual dos dois, vem tentar ajudá-lo, mas ele fala que não precisa, ele não quer ajuda. Só que quando ele começa, né, quando ele continua tentando subir, a coroa dele cai. E aí alguém vem ajudá-lo e ele se vira pra falar que não precisa de novo. Só que ele percebe que quem tá ali é o Daemon. E aí ele aceita ajuda, né? Ele aceita que o Daemon ajude ele a terminar de subir, né, a escada e sentar ele no trono. E eu gosto muito dessa cena, porque logo que o Viserys vira pra ele, né, e vê que é o Daemon fala pra ele, vamos lá, tipo, ele, sabe, dá força pro Viserys. E é isso que faz o Viserys conseguir, né, subir aquela escada e sentar no trono. E, gente, a hora que o Daemon coloca, né, a coroa de volta na cabeça do Viserys, esta pessoa que já estava soluçando de chorar, assim, copiosamente. E eu tenho zero vergonha disso, porque se você não se emocionou com essa cena, eu sinto lhe informar, mas você tem uma pedra de gelo no lugar de coração, tá? Só isso que eu tenho pra te dizer. Absolutamente. E, gente, eu adoro que o Viserys começa a reunião assim, ó. Mas, minha gente, será que vocês podem me explicar o que a gente tá fazendo aqui?
reunidos, discutindo uma sucessão que já devia estar decidida há anos. O que a gente tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, eu tive que sair lá da minha cama, entendeu? Não tenho saúde para isso, mas tive que sair lá da minha cama pra vir aqui discutir um negócio que não devia nem ter discussão mais. E, gente, a gente tem que lembrar que o Corlys nem morreu ainda. O Vaemond já tá lá, querendo o trono de um cara que nem morto tá. Ai, olha, sério, bizarro, bizarro. Mas aí o Viserys fala, já que a gente tá aqui, então vamos fazer a única coisa que é justa, que é deixar a Rhaenys, que é a esposa do dono do trono, falar? Vamos. E aí a Rhaenys vai, né, falar, e pro alívio da Rhaenyra, ela fala que a vontade do marido dela, né, do Corlys, é que o trono de madeira passasse do Laenor pro Lucerys, né, que é o segundo filho dele, né, o filho mais próximo dele, e que ela, né, Rhaenys, super apoia a decisão do marido e que ela quer que o Lucerys seja, né, o herdeiro. E aí, então, o Viserys reitera, né, que o próximo Senhor das Marés e dono do trono de madeira vai ser o Lucerys Velaryon, e a cena devia terminar por aqui, né? Só que não, porque o Vaemond é um chato que não sabe perder, né? O homem insuportável, sério. E aí, pronto, gente, isso é o suficiente pro Vaemond perder a cabeça. Não literalmente, pelo menos ainda, mas a gente chega lá. Ele começa a falar que o Viserys quebrou a lei e anos de tradição quando indicou a Rhaenyra para ser herdeira dele, mas que ele, Vaemond, não vai permitir que o Viserys diga quem vai herdar o sobrenome Velaryon, e que o Lucerys não é um Velaryon verdadeiro, portanto não é sobrinho dele, então não tem direito ao trono de madeira, e que não sei o que, e que não sei o que. E aí o Viserys olha pra ele e fala, meu filho, você tá falando que eu não vou te permitir? Bitch, please, I'm the king. Você no máximo, assim, um segundo filho de Driftmark e olha lá. Você tá louco de falar comigo desse jeito? Mas não adianta, gente. O mesmo ritmo ragatanga que tinha possuído a Alicent lá no rolê da adaga no episódio anterior, possuiu o Vaemond aqui, porque, gente, o homem não para de passar vergonha. Ele aponta pro Lucerys, assim, e ele fala que a casa dele sobreviveu à perdição de Valyria. E depois disso, uma pá de coisa. Eles passaram por uma pá de coisa depois disso. E que ele não vai ver o sobrenome dele acabar por conta de um... Ele chega a fazer o... Mas aí ele para, porque ele não é nem doido de falar um negócio desse, né? Ele sabe que se ele falar a palavra, a língua dele vai ser cortada, né? Mas aí, Daemon Targaryen, que sabe quando tem o anjinho de um lado e o diabinho do outro? Obviamente que o Daemon vai ser sempre o diabinho, né? E aí ele desafia, ele fala, say it. E aí pronto, o Vaemond vai lá, aponta assim na cara da Rhaenyra e fala, os filhos dela são bastardos. E ele dá um grito assim, gente, que cara dramático, mano. Ele é muito dramático desnecessariamente, sabe? O grito que ele dá, não tinha a menor necessidade daquilo ali. Mas ele grita que os filhos da Rhaenyra são bastardos e não sei o quê. E aí, assim, não contente em cometer traição uma vez só, ele vai lá, vira pro pai da menina e fala, e ela é uma puta. Porque a palavra que ele usa, né, whore, no português claro e simples, é puta, né? Não tem outra tradução pra essa palavra, sabe? E aí, gente, nessa hora, só dá pra ouvir o burburinho do povo começando a falar. Gente do céu. Nossa, é bizarro, bizarro. E aí, gente, coitado do Viserys, gente, ele todo capenguinho, ele tem que levantar do trono, catar a adaguinha e falar que vai cortar a língua do Corlys por aquilo ali. Porque, né, pô, ele não pode deixar o cara falar que os netos dele são bastardos e que a filha dele é uma puta na frente dele não fazer nada, né? Porque daí isso é, assim, níveis absurdos de pamonhice até pro Viserys, né? Mas a verdade é que ele não precisa nem puxar a adaguinha direito. Ele não tem nem tempo de puxar a adaguinha direito. Porque quando a cena volta a enquadrar o Corlys, imediatamente a espada mais rápida dos 7 reinos fatia, gente, ele fatia assim, ó, a metade da cabeça do Vaemond.
só um corte limpo, assim, corte reto do aço valeriano. E aí, gente, assim, o quão bem feita essa cena é, assim, absurdo. Desde o Daemon fatiando a cabeça daquele chato do Vaemond. Ai, nossa, que cara chato, já foi tarde. Ninguém aguentava mais ele falando de, ai, sangue Velaryon. Ai, não sei o quê. Que cara insuportável. E aí, gente, as reações de todo mundo chocado, assim, sabe? Vai passando pelos rostos de todo mundo, assim, sabe? O choque na expressão de todo mundo. E tá todo mundo super chocado, né? Menos o Aemond. Ele parece, assim, super admirado. Ele olha pro Daemon com uma admiração, assim, sabe? Ele olha, tipo, nossa, eu quero ser esse cara quando eu crescer, sabe? É muito engraçada a expressão dele. Mas tem uma coisa que me dá muita pena, que é a Helaena. Dá um dozinho dela, porque na hora que, né, o Daemon corta a cabeça do Vaemond, assim, ela põe a mão na cabeça, assim, sabe? Ela vira de lado e ela não quer ver aquilo. Claramente ela fica muito perturbada, sabe? Vendo aquilo ali. Aquilo ali faz ela ficar muito mal, assim. Então dá muito peninha, assim, dela nessa hora. Mas, gente, a melhor parte da cena é com certeza quando o Daemon, ele fica apoiadinho, assim, sabe? Na espada dele. Ele fala assim, ele pode ficar com a língua. Não tem problema, não. E aí ele sai, todo pomposo, assim, limpando a espadinha na roupa, assim, sabe? Nossa, gente, que cena incrível, sério. Ai, esse Daemon. E aí, depois dessa comoção toda, o coitado do Viserys tá apenas exausto, assim, ele cai, assim, no trono, sabe? Nossa, coitado. E aí a Alicent vai toda preocupada, né, pra cima dele, fala, meu amor, você precisa tomar leite de papoula para sua dor e tal. Mas ele recusa de novo, ele fala, não, eu preciso deixar tudo resolvido, eu preciso deixar tudo certo. Porque, gente, é óbvio, ele sabe que ele não vai durar muito mais e ele quer deixar tudo, sabe, em pratos limpos, assim. Então, ele tá decidido a não deixar, a não tomar o leite de papoula pra não ficar com a mente, né, entorpecida e tal. Bom, mas apesar dele recusar o leite de papoula, ele aceita ser levado de volta pro quarto dele, né? Ele aceita ir descansar um pouco. Gente, aqui eu tenho que parar pra falar sobre a atuação absurda do Paddy Considine com o Viserys, né? Eu já vou falar da série inteira. Lá no primeiro episódio, eu lembro que eu não... Sabe quando você não entra muito na atuação do ator? Assim, eu tava achando que tinha alguma coisa errada, assim. Mas a partir do segundo episódio eu percebi que era só porque o Viserys não era lá a pessoa mais gostável do mundo, né? Assim, né? Meio pamonhão e tal. E aí eu falei, não, então o problema não é o ator. O problema é o personagem que eu ainda não tinha muito gostado dele. Mas depois, gente, eu percebi que o Paddy Considine é um ator incrível. E depois eu passei a gostar do Viserys. Hoje em dia eu gosto dele. Apesar de continuar achando ele um pamonhão, mas hoje em dia eu gosto muito mais dele do que eu gostava no começo. E, gente, se o Paddy Considine não ganhar um Emmy pelo Viserys, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Não tem justiça nesse mundo. Sério. Bom, e aí essa cena termina com a Alicent e Rhaenyra, assim, no mesmo plano. E as duas estão olhando, né, o Viserys ser levado embora. E as duas estão vestindo os vestidos icônicos que vão dar, né, que vão ser os nomes, as cores dos vestidos vão ser os nomes das facções das duas. A Alicent tá usando o vestido verde e a Rhaenyra tá usando o vestido preto, né, o negro. E, gente, eu poderia falar sobre o figurino aqui agora, mas eu não quero, porque o figurino dessa série é muito complexo, assim, tem muitas camadas nesse figurino, e eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Eu não sei se alguém aqui sabe, né, se muitos de vocês sabem, mas eu sou bacharel em moda, né, eu sou formada em moda, e figurino de série é a coisa que eu mais amo olhar, é a coisa que eu mais adoro ficar analisando, então eu pretendo fazer um vídeo aqui, depois que a temporada terminar, só sobre isso, ok? Bom, agora a gente tem uma cena das Irmãs Silenciosas preparando o corpo do Vaemond enquanto a Rhaenys olha. Aí aquele Grand Maester, né, que é um dos caras que senta lá no pequeno conselho, chega perto dela e fala que é pra ela não ficar olhando, porque olhar a morte nos olhos é considerado mau presságio. E ela fala que o estranho, né, que é o deus da morte na fé dos sete, já a visitou tantas vezes que ela tem certeza que ele não se importa se ela tá com o olho aberto ou fechado quando ele a visita, e que ela não teme maus presságios.
né? E aí agora falando um pouquinho sobre as Irmãs Silenciosas, elas são uma ordem, né, feminina dentro da fé dos Sete, e elas são devotas ao estranho. Elas fazem um juramento para ele de castidade e de silêncio, porque como é considerado mau presságio olhar a morte e falar sobre a morte, elas têm que permanecer silenciosas para não amaldiçoarem ninguém com o que elas têm a dizer, né, sobre a morte e tudo mais. E a função delas é, obviamente, preparar os corpos dos mortos antes do funeral. Então, chegamos ao jantar que o Viserys pediu pro Otto organizar, né, mais cedo. E a primeira cena desse jantar que a gente tem é da Alicent e da Rhaenyra sentadas bem afastadas uma da outra, enquanto elas veem o Viserys chegar carregado, né, numa cadeira por vários seguranças, né, por vários guardas. E aí, os guardas colocam ele sentado exatamente entre as duas. Ele olha em volta, né, o Viserys olha em volta, e ele diz que é muito bom ver todo mundo reunido ali, né? Todos aqueles rostos que ele ama tanto reunidos ali. E a Alicent é claramente aquela tia chata do almoço de domingo, que tá todo mundo morrendo de fome, mas ela quer fazer uma oração antes, sabe? De começar a comer. E aí, durante a oração, ela cita a mãe e o ferreiro, que também, assim como o estranho, são dois deuses da fé dos Sete. E ela também cita o Vaemond. Sério, pra quê, né? Qual é a necessidade disso, né? Só pra alfinetar os outros, né? Mas tudo bem. E aí, nessa hora, o Daemon, sendo o Daemon, dá uma daquelas risadinhas super debochadas, irônicas dele, que eu adoro. O Viserys ergue um brinde aos netos, né, ao Jace e ao Luke, que foram prometidos para as primas Baela e Rhaena. E é bem bonitinho perceber que os quatro parecem muito felizes com o casamento. Geralmente as pessoas ficam chateadas com casamentos arranjados, mas eles não. Dá pra perceber que eles gostaram muito de terem sido prometidos uns pros outros, sabe? É bem fofo. E o Viserys também congratula o Lucerys, né, que é o novo, que vai ser o futuro Senhor das Marés. E é fofo porque a Baela chega perto do ouvido do Lucerys e fala que ele vai ser ótimo no cargo e tudo mais. Então, já shippei os dois, são muito fofinhos juntos. Então, o Aegon, pessoa extremamente agradável, né, menino bom que ele é, começa a encher o saco do Jaehaerys e falar umas coisas nada a ver, tipo, ai, você sabe como transar com uma mulher e não sei o quê, e não sei o quê. Aí a Baela olha pra ele e fala, mas você é babaca, hein, cara? Puta merda, que cara chato. E o Jaehaerys manda ele, você meça suas palavras na frente da minha noiva e tudo mais. Super bonitinho, assim, sabe, defendendo. E aí, depois disso, o Viserys começa a fazer um discurso sobre como ele se alegra que todos estejam ali, mas ao mesmo tempo ele se entristece, porque todo mundo ali se distanciou muito uns dos outros, né, nos últimos anos e tudo mais. E ele diz que a coroa não pode permanecer forte se a família estiver dividida. Então ele pede para que eles parem, né, que eles deixem as diferenças de lado e que eles façam isso, se não pela coroa, né, se não pelo reino, por ele. Que ali ele não é o rei. Ali ele é pai, marido, irmão, avô, né, de todo mundo ali. E que ele os ama muito. E então ele tá pedindo para que todo mundo pare de brigar pelo bem dele, né, se não pelo bem do reino, pelo bem dele. E aí, depois disso, ele faz uma coisa que parecia que ele ia fazer desde lá da cena que a Rhaenyra e o Daemon foram visitá-lo, que ele tava com um tecido tampando aqui. Toda hora durante aquela cena ele ia com a mão, assim, sabe? Você via que ele tava super incomodado, assim, com aquele negócio tampando, né, o rosto dele. E aí agora ele faz o que já parecia que ele ia fazer lá antes, que ele tira aquela máscara, né, que parece a máscara do fantasma da ópera que ele tá usando. E a gente pode ver o verdadeiro estado do rosto dele. E assim, gente, é deplorável, né? Tadinho. Ele já não tem mais um olho e ele tem um buraco enorme aqui na bochecha, assim. Nossa, sério, nessa hora eu só conseguia pensar, ai, Viserys, sabe? Nossa, muito, muito impactante, assim, essa cena, sabe? Ver o estado dele. É terrível, terrível. E aí, lá vai a Rhaenyra pela milésima vez demonstrar uma boa vontade absurda pra com a Alicent. E aí ela faz um brinde em homenagem à madrasta. Ela fala que a Alicent cuidou do pai dela de um jeito que ninguém mais cuidaria. Que enquanto ela, né, Rhaenyra, não podia estar junto do pai dela, a Alicent estava e estava cuidando dele e fazendo o melhor que qualquer pessoa poderia. E a Rhaenyra também se desculpa com a Alicent por qualquer coisa, né? Tipo assim, se desculpa por qualquer coisa que ela possa ter feito. E aí, depois disso, a Alicent faz um brinde, né, de volta pra Rhaenyra. E ela diz que as duas são mães que amam seus filhos e que as duas têm muito mais em comum do que às vezes elas gostam de admitir. E ela termina o brinde dizendo que a Rhaenyra vai ser uma ótima rainha.
E aí, gente, nessa hora a reação do Otto foi a mesma minha, assim, apenas chocado, sabe? Ele olha pra Alicent, tipo, meu anjo? Você tem certeza do que você acabou de falar isso? Você tá ficando louca? Mas, brincadeiras à parte, eu posso dizer que eu tenho certeza que a Alicent foi, como é que se diz? Sincera nessa hora. Eu acho que realmente ali ela queria colocar todas as desavenças de lado e, né, e fazer o que o Viserys pediu que eles fizessem. Então, eu não acho que nessa hora ela tenha sido irônica, nem debochada, nem nada. Eu acho que ela tava falando a verdade, assim. E aí o Aegon, sendo o enorme babaca que ele sempre é, vai lá e fica falando merda pra Baeley e tal. E aí o Jacaerys, que já tá por aqui com ele, olha pra cara dele e fala, meu filho, será que você pode parar, por favor? Minha noiva, será que você pode parar de ficar falando merda pra ela? Obrigado. Mas ao invés dele brigar, o Jacaerys vai lá, levanta e faz um brinde pro Aegon e pro Aemond. Ele fala que eles têm ótimas infâncias, né? Ótimas memórias da infância deles juntos, e que agora que eles são homens, ele espera que eles possam ser aliados. E ele chama os dois de tios, tipo, seus velhos, sabe? Eu acho muito engraçado, né? Esse pequeno shadezinho que ele joga nos dois, sabe? É muito engraçado. E aí, é bonitinho, porque o Viserys ficou todo orgulhosinho do Jace, assim, sabe? Ele vê que o Jace tá querendo fazer o que ele pediu, sabe? É muito bonitinho. E agora é a vez da Helaena fazer um brinde. E ela faz um brinde a Baela e a Rhaena. Ela começa o brinde falando que daqui a pouco as duas vão ser mulheres casadas. E, gente, o brinde dela é o melhor da noite, com certeza. Porque ela dá uma alfinetada monstra no Aegon. Ela basicamente fala assim, então, sabe o meu marido, esse aí que fica falando que é ótimo de cama, que é muito bom no negócio? Na hora de comparecer, nada feito, ele não comparece não, tá? Ele só comparece quando ele está bêbado. É muito engraçado. O melhor brinde da noite, com certeza. E uma coisa muito legal que acontece depois do brinde dela é que o Otto parece muito orgulhoso dela. É bem bonitinho, assim. Ele olha pra ela e ele fala assim, good. Parece que ele tá orgulhoso dela ter tido coragem de levantar e fazer um brinde, sabe? Então parece, né, que Otto tem um coração, veja só. Não imaginava que isso fosse verdade. Olha. E, gente, tem uma coisa que acontece logo antes da Helaena fazer o brinde dela, que ela tem uma premonição. E da primeira vez que eu assisti, eu nem tinha percebido. É tão rapidinho que eu nem tinha percebido. Eu só fui perceber da segunda. Ela fala assim, cuidado com a besta embaixo das tábuas. E aí, obviamente, eu fui tentar, né, pensar, pra tentar teorizar o que ela podia querer dizer com essa premonição. E, obviamente, que eu pensei em algumas coisas, como, por exemplo, a Mysaria, né, que é o verme branco, que mais pra frente do episódio a gente vai perceber que ela tem espiões dentro da fortaleza. E também pode ser o Larys, né, que tá lá sempre espionando todo mundo, né, e tudo mais. Gente, eu sinceramente acho que essa premonição que ela teve foi sobre queijo e sangue. E eu não posso entrar muito em detalhes, né, que senão seria um spoiler de uma coisa que vai acontecer daqui a pouco. Mas eu posso dizer que eu não tô nem um pouco ansiosa pra esse dia chegar. E na próxima cena, o Viserys pede pra que os músicos comecem a tocar. E quando eles começam, o Jace levanta, fala alguma coisa no ouvido da Baela, vai lá e tira a Helaena pra dançar. E a dança deles é super bonitinha, meio desengonçada, assim, é muito fofo. E enquanto eles dançam, provavelmente pela primeira vez na vida, todo mundo ali se diverte. A Rhaenyra e o Daemon estão conversando e sorrindo. O Otto e a Alicent, eles estão olhando o Jace e a Helaena dançarem e eles sorriem. E o Otto, inclusive, fica batendo palminha, assim, sabe? É muito legal mesmo, assim. E aí já tô eu lá, né, de novo, toda chorandinho, vendo o Viserys olhar em volta e ver a família dele se divertindo, né? E se dando bem pela primeira e provavelmente única, né, vez na vida. Enquanto isso, ele perde as últimas forças que ele tem e ele é carregado, né, de volta pro quarto, né? Os guardas vêm e levam ele embora. E aí, um porquinho é o motivo da coisa toda desandar de novo. Bom, vem duas moças, né, duas criadas, e colocam um porco, tipo um leitãozinho a pururuca, assim, na frente do Aemond. Gente, tinha tanta gente naquela mesa pra elas colocarem esse porco na frente, elas tinham que colocar logo na frente do Aemond, né? E aí o Lucerys olha, vê aquilo e dá uma risadinha. Não podia, né? Não podia não rir, menino. Puta merda. É óbvio que ele ri, porque ele lembra lá do 6º episódio,
quando ele, o Jace e o Aegon pregam uma peça no Aemond, né? Eles pegam um porco, colocam asas e falam que aquele ali é o terror rosado, que vai ser o dragão do Aemond e tudo mais. E, gente, a gente sabe que aquilo lá pegou o Aemond, né? Que o Aemond é meio surtado com aquilo até hoje, né? Ele é chateado com aquilo até hoje. E aí, quando o Lucerys ri, aí pronto, aquilo ali é o suficiente pra fazer o Aemond levantar puto da cara e fazer um brinde aos sobrinhos. Ele fala, aos meus sobrinhos, Jace, Luke e Joffrey. O coitado do menino, da criança, nem lá tá, né? Mas é colocado no meio da treta, não adianta. E aí ele fala, vamos erguer um brinde em homenagem aos meus 3 sobrinhos. Esses garotos bonitos, inteligentes e fortes. E aí a Alicent fala, meu filho, para com isso, por favor. Mas ele não para, ele continua, ele fala, vamos beber em homenagem a esses 3 garotos fortes. E bom, gente, pra quem não entendeu esse shade que ele joga, é porque forte em inglês é strong. E Strong é o sobrenome do Harry Strong, que é o verdadeiro pai, né, dos meninos, né? Do Jace, do Luke e do Joffrey. Então, obviamente que isso é o Aemond chamando de novo os 3 de bastardos, né? Aí o Jace vira e fala, o que você falou aí? Fala na minha cara de novo se tu for homem. Aí o Aemond faz de sonso e fala, mas meu sobrinho, foi apenas um elogio. Você não se considera forte? Aí o Jace, que já tá poucas ideias, vai lá e dá um socão na cara dele. Aí o Aegon e o Luke também começam a brigar, e aí vira uma briga generalizada entre os meninos. E aí os guardas vão separar. Só que a injustiça é que os guardas só seguram o Jace e o Luke. O Aemond e o Aegon ficam lá de boas. Nossa, mano, que sacanagem, velho. E aí, a Alicent vai até o Aemond pra ver se ele para de fazer aquele barraco, né? Mano, seu pai acabou de pedir pra gente parar de brigar. Será que você pode parar de ser o agente do caos, por favor? Obrigado. Mas não, ele só continua se fazendo de sonso. E aí os meninos se soltam lá dos guardas e vêm pra cima dele de novo. Só que antes que eles consigam chegar, o Daemon chega e fala pra eles assim. Ele só tipo faz assim, não, parou, chega. E aí o Daemon para na frente do Aegon e só dá uma olhada pra ele, assim, sabe? O Daemon só olha. E o Aegon põe o Hadbin entre as pernas e vai embora. Porque deu pra perceber, gente, desde a cena lá que o Daemon fatia a cabeça do Vaemond, que o Aemond é alucinado pelo Daemon. O Daemon é, assim, o ídolo dele. Então, ele só olha pro Daemon e vai embora. Os meninos também, né, o Luke e o Jace são mandados pro quarto. A Rhaenyra manda eles pro quarto. E aí, depois que todo mundo vai embora, a Alicent vai falar com a Rhaenyra, né? Ela diz que... Só que a Rhaenyra fala, olha, é melhor se a gente voltar pra Pedra do Dragão, né? Agora não tem mais muito clima pra gente ficar aqui. E a Alicent fala, poxa, mas você acabou de chegar, eu queria tanto, né, conversar com você e tudo mais. E aí a Rhaenyra promete pra ela que vai levar as crianças lá em Pedra do Dragão e vai depois voltar na Syrax, né? Vai voltar montada na Syrax. E aí a Alicent fala que ela e o rei vão gostar muito se a Rhaenyra fizer isso. E a coisa mais triste, assim, a pior coisa dessa cena é que elas duas parecem genuínas, assim, sabe? Dá pra você ver as duas amigas lá do começo, antes da Alicent casar com o Viserys, sabe? Você consegue ver que talvez, se as coisas que vão acontecer depois não acontecessem, elas pudessem voltar a ser amigas, sabe? É bem triste, assim. Só que, gente, não adianta, né? A Guerra dos Tronos é a Guerra dos Tronos e pronto. E aí temos a fatídica cena, né? A fatídica última cena do episódio, que é o Viserys deitado na cama, quando a Alicent chega pra cuidar dele, né? Ela levanta a cabeça dele assim, dá o leite de papoula pra ele poder descansar sem dor. E ele começa a falar sobre Príncipe que foi prometido, Canção de Gelo e Fogo e Aegon, o Conquistador. Ele obviamente acha que tá falando com a Rhaenyra. Isso é o oposto do que aconteceu antes no episódio. Ele tava falando com a Rhaenyra achando que tava falando com a Alicent, e agora ele tá falando com a Alicent achando que tá falando com a Rhaenyra. E bom, gente, vocês sabem que eu não sou a pessoa que mais gosto da Alicent, assim, mas aqui, sinceramente, não dá pra culpá-la por entender o que ela entendeu. Porque, gente, a gente tem que lembrar que a Alicent, ela não tem
contexto, ela não sabe sobre a Canção de Gelo e Fogo, sobre o sonho do Aegon, sobre o príncipe que foi prometido, pra ter contexto, pra entender o que o Viserys tá falando. Ele só tá falando um monte de coisa desconexa que ela não sabe sobre o que é. Então, ela entende o seguinte: o Aegon, filho dela, né, com o Viserys, é o príncipe que foi prometido e ele tem que proteger o reino dos inimigos. Basicamente, é isso que ela entende. E é óbvio que, assim, além dela não ter contexto, a gente sempre, o ser humano, sempre vai entender o que for mais conveniente pra ele. Então, gente, assim, sinceramente, eu não sou a pessoa que mais gosta da Alicent no mundo, mas eu super entendo por que ela entendeu o que ela entendeu, entendeu? E aí, depois que ele termina, né, que ele para de falar, a Alicent olha pra ele e fala: eu entendo, meu rei, e vai embora. Aí nessa hora, a imagem vai, né, pra adaga e depois pro Viserys. E a última cena do episódio é basicamente ele falando as últimas palavras, né, ele morrendo. Ele fala no more. E aí ele levanta a mão, assim, como se ele quisesse tocar alguma coisa, sabe? Como se ele tivesse visto alguma coisa e ele queria tocar. E aí a tela fica preta e ele fala my love. Então, nossa, gente, essa cena me partiu o coração de um jeito. Porque claramente ali ele teve uma visão da Aemma, né, que é a esposa anterior dele, né, a ex-esposa dele. E ele tenta, né, tocá-la e fala my love. É muito triste, porque dá pra perceber que ele ainda deve carregar uma culpa absurda pelos últimos momentos de vida dela, né, pela decisão que ele tomou que levou à morte dela. Então é muito triste essa última cena, assim. E é isso. E assim chegamos ao fim desse episódio, que foi praticamente perfeito, porque tivemos de tudo, né, minha gente? Tivemos intriga, tivemos Daemon fatiando a cabeça do Vaemond, daquele chato, como se fosse uma maçã. Tivemos o Viserys demonstrando o amor incondicional que ele tem pela Rhaenyra, assim, lindo de se ver. Mas é muito engraçado, porque eu tava vendo uns memes esses dias sobre isso, eu vou colocar pelo menos uma aqui pra vocês poderem ver também. E no final a gente ainda teve uma enorme ceia de Natal, né? Daquela família que passa o ano inteiro brigando no WhatsApp por causa de política, sabe? E aí, mas no final do ano, todo mundo se reúne pra comemorar, pra fazer a ceia de Natal e tudo mais. Gente, a única coisa que eu tenho que reclamar aqui sobre esse episódio é essa última cena do Viserys falando pra Alicent sobre o Aegon e tal. Gente, isso meio que vai legitimar tudo que ela vai fazer a partir de agora, sabe? Tudo que ela fizer a partir de agora, ela vai poder falar que foi o último desejo do marido dela, sabe? Ai, mas ele, antes de morrer, ele desejou que o filho fosse o rei e tudo mais. Então, gente, sério, eu odeio isso, eu não gosto disso, sinceramente. Eu acho meio barato, sabe? Mas eu vou deixar pra falar mais sobre isso no episódio 9, porque assim, quando o episódio 9 passar, a gente já vai ter uma ideia melhor das reais repercussões, né? Do que isso realmente vai impactar na história. Então, eu acho que é melhor se eu deixar pra falar isso mais pra frente. Mas já adianto que eu detesto, que eu realmente não gosto. Outra coisa que eu tenho que reclamar aqui é sobre a correria que a série arrumou nos últimos episódios, né? Nos últimos episódios não, eles vêm correndo já há bastante tempo. Mas, gente, assim, apesar de eu amar a série, toda semana eu falo aqui que esse foi o episódio, esse foi o melhor episódio, esse foi o melhor episódio. Mas, assim, gente, eles podiam ter corrido bem menos, sabe? Eles podiam ter explorado muito melhor algumas relações, como, por exemplo, a relação da Rhaenyra com o Harwin, a relação do Daemon e da Laena, que foram personagens que apareceram muito pouco e eram personagens bem interessantes, assim, que eu acho que acrescentariam bastante pra série, sabe? E esse negócio deles ficarem mudando de ator muito, sabe? Ai, nossa, um dia as crianças são crianças, no outro eles já são adultos, já são outros atores. Você não tem tempo nem de se apegar, sabe, ao personagem, realmente, assim. Então, isso é uma coisa que eu tenho que reclamar. Não acho que tenha atrapalhado exatamente, né, o andamento da série. Eu acho que a história tá aí, a gente consegue entender tudo, assim, né, não tem nenhum prejuízo absurdo pra história, mas eu acho que a história ela só se beneficiaria, ela só seria melhor se eles tivessem dado mais tempo e desenvolvido melhor algumas coisas. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, não deixe de me seguir nas redes sociais, estão sempre aqui no box de informação pra vocês, e nem de se inscrever.
Ah, e deixa aí nos comentários o que você achou do episódio da semana de House of the Dragon. Então é isso. Tchau!